Você compraria uma empresa sem saber se ela está endividada, sem saber se ela está gerando lucro ou sem saber se você está pagando pelo preço justo dela? Então, investir em ações não é simplesmente um jogo de apostas, é preciso estudo e análise, analisar alguns indicadores que são muito importantes e não comprar simplesmente porque você vê outra pessoa comprar, ou então porque o ativo está em alta ou está em baixa, porque o mercado é volátil, isso pode acabar oscilando, mas de acordo com a sua análise, entender onde você está aplicando o seu dinheiro, onde você está investindo, porque não é simplesmente comprar um número ali na tela, você está se tornando sócio, você está comprando parte ali, uma pequena parte de uma empresa. E a pergunta mais importante não é se o valor dessa ação, desse ativo vai subir amanhã ou depois, mas se essa empresa é boa o suficiente para você se tornar sócio aí daqui a alguns anos, 5 ou 10 anos. Como no nosso caso, o investimento é a longo prazo, então ativos que gera crescimento e que gera bons dividendos. Então, hoje eu vou mostrar aqui de forma prática alguns indicadores que eu analiso. Todos os indicadores são importantes, mas tem alguns com maior relevância e eu vou mostrar aqui para vocês na prática aqui no site, vou mostrar tudo para vocês. E já adianto que a gente está na semana aqui do Dia da Mulher e é muito importante, eu acho, no meu ponto de vista, todas as pessoas saberem investir. Mas nós, mulheres, precisamos saber administrar o nosso dinheiro, precisamos saber investir para o nosso futuro, para a nossa liberdade. Então, parece ser difícil, mas não é difícil. Você estudar um pouquinho todos os dias, 30 minutos por dia sobre finanças, sobre investimento, isso futuramente vai te gerar bons resultados. Então aproveita para ficar aqui comigo até no final do vídeo, para se inscrever no canal, curtir se estiver fazendo sentido para você. Estou compartilhando aqui a minha trajetória nos investimentos do zero, começando a minha carteira do zero. Um investimento aí a longo prazo, daqui a 10, 20 anos, enfim. Então, o mais importante é a constância. Então, vamos lá aqui, vou mostrar os indicadores para vocês de uma ação que eu já tenho na minha carteira, já decidi qual ação eu vou investir, vou fazer um outro vídeo mostrando qual ação que eu vou colocar na minha carteira, mas aqui é somente para eu mostrar para vocês alguns desses indicadores que são importantes. Então, já aqui no Status Invest, geralmente eu uso o Status Invest ou Investidor 10, que é onde eu geralmente mostro com maior frequência aqui nos vídeos, porque é onde eu estou montando a minha carteira lá. Mas para fazer análise de ativos, a gente tem vários indicadores importantes, mas sempre tem um ou outro com maior relevância que vai fazer a gente ali olhar com maior carinho na hora de escolher um ativo. E aqui no caso, a CEMIG, eu já tenho 5 fundos imobiliários na carteira, somente 2 ações, CEMIG e Banco do Brasil. Então, eu estava estudando aqui mais uma ação para poder incluir na carteira e diversificando. Então, aqui eu estou usando a CEMIG como exemplo para mostrar alguns indicadores que eu já tenho na carteira, e o PL da CEMIG 8,41. Então, é considerado um PL bom. Segundo Benjamin Graham, que é o autor deste livro aqui, O Investidor Inteligente, considerado a Bíblia dos investidores, é considerado um PL bom até 15. Então, é muito importante a gente desconfiar se está muito acima ou muito abaixo, a gente olhar como um todo. E aqui ele dá várias dicas para você investir com maior segurança, algumas regrinhas também, então a leitura é super recomendada. Temos também o PVP. O PVP é onde a gente vê se o ativo está sendo comercializado, se está sendo vendido mais barato, pelo preço justo ou mais caro. Então, um PVP ele está sendo vendido pelo preço justo. Menor que um está sendo vendido mais barato e acima de um está caro. Então, aqui o PVP da CEMIG está 1,18, mas para Benjamin Graham, você pode comprar o ativo aí com PVP até 1,5. Ele também dá outra dica, onde a gente multiplicando o PL vezes o PVP dá um número até 22,5. Então, até 22,5 é considerado ok, tudo certo. Então é basicamente a gente multiplicar o PL 8,41 vezes o PVP 1,18 da CEMIG deu 9,92. Então, até 22,5 para Benjamin Graham é considerado ok você multiplicando o PL vezes o PVP. E tem outros fatores aqui também importantes, outros indicadores super relevantes para poder avaliar, como, por exemplo, o lucro da empresa, se a empresa está tendo lucro, a margem líquida também, tem algumas que aqui está até negativo. Então, é muito importante a gente ver essa margem líquida,
a dívida da empresa, se a empresa tem dívida ou não. Então, aqui a dívida da empresa até 4 é considerada uma dívida saudável, porque ter dívida não é tão ruim, mas depende dessa dívida, depende do valor e como ela está sendo utilizada. Então, a gente precisa avaliar tudo isso. Você não vai querer comprar uma empresa endividada, né? Imagina a dor de cabeça. Então, a gente precisa avaliar todos esses indicadores. Aqui também tem o ROI, né? O retorno sobre investimento, dividend yield, são várias coisinhas. No início parece muito confuso, muito difícil. Se você olhar tudo isso, se você vê uma pessoa que já falando sobre o investimento, já tem muita experiência com aquelas palavras difíceis, bonitas, assim, você vai ficar encantado, mas você não vai entender nada. Você nem vai começar a investir porque você vai achar que é muito difícil. Mas começa avaliando os principais indicadores, adquirindo conhecimento e começando a colocar em prática, que você vai sentindo mais segurança. Então, aos pouquinhos eu já estou aqui conseguindo entender mais, conseguindo avaliar melhor as ações, os fundos imobiliários e entender melhor sobre o mundo dos investimentos. O mais importante é você começar e começar o quanto antes. Então, existem algumas perguntas importantes que precisa ser feito, como por exemplo, se essa empresa está gerando lucro consistente, se ela está muito endividada, se ela está crescendo, se ela tem vantagem competitiva no mercado, se o ROI dela é saudável, porque você comprando uma ação, você está comprando teoricamente uma parte, né, da empresa. Empresa, ela pode tanto dar resultado ou não, ela pode tanto crescer, né, dar resultados satisfatórios, positivo, alavancar ou não. Muitas empresas acabam falindo aí com o decorrer do tempo. E esses indicadores servem justamente para isso, para nos mostrar se essa empresa está sólida, está consistente ou se ela não está gerando resultado. Por isso que a gente precisa avaliar como um todo. Todos esses indicadores, eles são muito importantes. Então, você aprender a investir não somente por emoção, mas com análise, com estratégia, com consistência, disciplina, para você não ficar refém do mercado. Você aprender a gerir o seu próprio dinheiro, você aprender a fazer os seus próprios investimentos, ou que tenha uma pessoa que faça os investimentos para você, mas que você tenha consciência, para que você tenha o conhecimento básico sobre os investimentos, que a princípio parece ser algo difícil, palavras difíceis, mas não é tão difícil assim. Você começando a estudar, você começando a colocar em prática, você vai entendendo cada vez mais sobre o mundo dos investimentos. E o quanto antes você começar a investir, melhor. No próximo vídeo, venho trazer aqui para vocês mais uma ação que eu vou incluir na carteira para ir diversificando. E é muito bom, é muito satisfatório quando você vê a carteira evoluindo, a carteira crescendo e os dividendos caindo ali na conta. Isso é maravilhoso, é uma sensação de liberdade. E se você quer a sua liberdade daqui a alguns anos, você precisa começar a estudar sobre os investimentos e fazer os seus investimentos o quanto antes. Um abraço e até logo!